Quem vai conversar comigo sobre o assunto é a advogada Natália Carolina Verde e o psiquiatra geriátrico Dr. Marcelo Paoli. Dois super competentes que já vieram ao programa. Bom dia, Natália. Bom dia, Marcelo. Então vamos falar de terceira idade porque a gente sabe que está aumentando o número da terceira idade e vai aumentar cada vez mais. Até a gente tem um card, daqui a pouco a gente vai colocar com esses números. Quem quer começar? Vamos começar pelas mulheres. Então, trabalhar na terceira idade, mesmo depois de aposentado, é direito da pessoa? Ela pode? Sim, é um direito da pessoa, só que o problema é o seguinte, o estatuto traz uma regulamentação no sentido de que as empresas não podem fazer diferença por conta da idade, né? O preconceito não pode ser estimulado, enfim. E na questão dos concursos públicos, a idade é o primeiro critério de desempate numa colocação pareada ali. A questão, Maria, é que hoje, quando a gente faz um levantamento de onde estão essas pessoas, então o que nós encontramos? Pessoas na economia informal, pessoas que viraram empresários, pessoas que fazem trabalhos beneficentes e pessoas que são ainda hoje ou cuidadas pela família ou cuidam da família dentro de todo esse contexto, né? Então, a realidade, a lei estabelece uma coisa que é muito bonita. Agora, a realidade, quando você vai se debruçar sobre ela para estudar e tentar trazer números para dizer a efetividade daquilo... Então, resumindo, num concurso público, se eu tenho 18 anos e tem uma pessoa de 50 anos, se existe empate técnico e as duas pessoas tiveram a mesma nota, foram tudo direitinho, vão optar pela mais velha, é isso? Pelo que a lei diz é isso, mas vai depender também de para que concurso é esse. Porque às vezes o concurso exige uma dedicação, vamos dizer assim, um número esforço de horas, físico que aquela pessoa de 50 anos não tem mais. Então, é muito não complexa. Tem mais, eu tenho 47 e estou ótima, parece que eu tenho 20. Mas na prática, isso é uma questão complexa, né? Fora o tabu que traz, Sim. Porque o que o envelhecimento ativo traz? Ele traz saúde, segurança, participação e informação. Então, são 4 pilares que o mundo entendeu como sustentação para uma sociedade que está envelhecendo ter condições de envelhecer melhor, né? Aí entra nessa coisa da saúde, que o doutor Marcelo fala com muito mais propriedade do que eu, que você leva tanto para a área privada quanto para a área pública, que você realmente cai nessa coisa de você não ter números tão significativos, né? Exatamente. Então, a ideia é muito boa, o conceito é muito bom, mas na prática não funciona muito. Dr. Marcelo Paoli, especialista, né, em terceira idade, o que a gente pode falar do ponto de vista clínico, que a Natália estava falando, que às vezes a pessoa de 60 anos é aprovada lá no concurso, mas não sei, clinicamente, as pessoas podem, com 90 anos, estarem ótimas? Podem sim. A questão é que nós somos muito formigas, né? E quando a gente está mais velho, talvez a gente tenha que ser um pouco cigarra, meio formiga e meio cigarra. Não dá para a gente fazer certas coisas, certos sacrifícios em prol do dinheiro, em prol de uma carreira que a gente faz quando a gente é mais jovem. Que a gente tem a consequência física, sim, que a gente vai ver a consequência física daqui a uns 30, 40 anos, mas quando a gente é mais velho, a gente vai ver a consequência muito mais imediata. Então, ficar longas horas sentado, o sedentarismo, ou não comer nas horas certas, deixar de beber água. Eu, por exemplo, muitas vezes, eu começo a atender, quando eu vou ver, eu tô com a garganta super seca, ou não almocei, né, não comi, nem jantei, xixi, né? não dá tempo de fazer. 4 horas. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes que estão trabalhando, assim, eu falo, cara, tem que ter horário para fazer o exercício, porque existe uma perda muscular bem importante, precisa ter as refeições, né? E a gente vai abordando, né? Tem que ter um pouco mais de prazer. Muitas vezes a gente trabalha, poucas pessoas conseguem trabalhar no que elas realmente gostam, né? Então a gente tenta colocar a pessoa no que ela tem um pouco mais de prazer, né? Porque às vezes é uma renda extra, às vezes, claro que ela precisa, né? Mas então a gente faz algumas coisas, tem que se manter saudável, né? Se eu, por exemplo, durmo uma noite, 2 noites pior e não me alimento direito, a repercussão na minha saúde vai ser muito menor do que uma pessoa com 70, 80 anos,
né? Claro que a gente faz isso muito levianamente, porque eu vou ter essas repercussões da minha saúde, né? Mas a gente sabe que nos idosos vai ser muito maior, né? Então, mas a gente também né? Você, como psiquiatra, eu entendi do ponto de vista se a pessoa não gosta do que ela está trabalhando. Sim. Mas se a pessoa pode, às vezes, você sabe, a gente já falou aqui várias vezes, a pessoa, ela precisa trabalhar, né? Ela se aposenta e ela fica com depressão, porque ela não porque faz somos formigas, nada. né? A gente foi criado para trabalhar, né? Cresceu pra isso. Porque quando você trabalha com uma coisa que você gosta, Sim, é sim, gostoso. sim. Eu quero trabalhar até morrer nos meios digitais e tudo. Porque na televisão já... Nem sei se vai ter televisão e nem sei se vão ter o que às vezes a gente encontra é isso, né? Imagina, por exemplo, daqui a 30 anos não existe mais televisão, tudo é por um chip no cérebro e você vai chegar para mim, ou para o meu, né? Um que foi estudante meu, e falar, mas eu só sei ser apresentadora de TV e não existe mais TV, né? Então como é que a gente... Não, mas existe YouTube, existem outras possibilidades. Mas e aí a gente vai ter que usar suas potencialidades, mudando, né? Ou as suas habilidades, como que a gente adapta isso para o tempo de hoje, né? Então, mas meu ponto é, o prazer que a pessoa pode sentir neste trabalho é extremamente, apesar de ela ter que prestar mais atenção na saúde, nas refeições, na água, em tudo isso, porque ela está na terceira idade ou tem mais de 60 anos, o prazer, ele não pode transformar essa pessoa? Ah, com certeza, com certeza. E muitas vezes o que eu aprendo com as pessoas que eu atendo é que elas conseguem muito mais, ter muito mais prazer com experiências que eu, por exemplo, acho que são desagradáveis. Então, porque elas aprenderam tanto, elas sabem lidar tanto, elas têm uma paciência maior. Então, para elas, aquilo, assim, elas estão lidando, né? Estão tirando de letra. O que é desagradável? Por exemplo, né? Às vezes a gente tem algumas, por exemplo, falam que a gente tem que atender mais, por exemplo, encaixa um monte de paciente, a gente não tem tempo de atender direito, por exemplo, né? Ou às vezes a gente leva um calote aqui, ou uma coisa ali, quebra uma coisa, né? No consultório tem que sair correndo para comprar, e eles, mas isso é tranquilo, isso acontece. Então eu aprendo tanto, assim, né? Eles têm um traquejo. Você sabe que os profissionais da terceira idade, é que a gente não conseguiu ainda equacionar isso. Porque se pegasse o intenso trabalho e o aprendizado que eles tiveram ao longo da vida, com determinada função ou um determinado segmento, eles podem ser consultores da empresa para as pessoas mais jovens até. É que ainda isso não é valorizado, infelizmente. A Natália falou, e realmente existe uma dificuldade muito grande em recolocá-los no trabalho, e o que a gente tenta durante as consultas ou até na terapia é fazê-los vender esta experiência, esse potencial que eles têm e eles não sabem que eles têm, né? E muitas vezes as pessoas que estão selecionando profissionais, elas estão procurando, mas elas não querem contratar algum idoso, elas não sabem que a pessoa vai ter. Então, como que a pessoa mostra as habilidades que ela tem, né? Como que ela vende o peixe, como que você vende o seu currículo, né? Exatamente. Mas essa consideração que o Dr. Marcelo fez de ser mais flexível, que é também uma questão que a Organização Mundial de Saúde olha, é a resiliência. Porque quando você se torna uma pessoa mais resiliente, você automaticamente desenvolve a sua aprendizagem, a sua capacidade de adaptação. Então, quando você leva isso para o mercado de trabalho e você está lá trabalhando num ambiente super mais jovem, muitas vezes, a possibilidade de haver um equilíbrio no repasse de informações desse mais velho para um aprendizado e uma troca igualmente do mais novo para o mais velho, se a pessoa já vai, porque o que se fala muitas vezes? Quando é muito jovem, não tem muita experiência. E quando é mais velho, tem muita experiência e não quer a coisa nova. E aí é muito comum, às vezes, essas pessoas com mais de 60, 65 anos serem menos flexíveis. Então, quando elas caem no mercado de trabalho... Aí tem que ser flexível. Tem que levar uma coisa que é o seguinte, nós vamos aprender até o dia que nós morrermos. Isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu gosto da Natália. Natália, eu vou te pedir um minuto, eu já volto. A gente vai mostrar os dados daqui a pouco. Vamos aos dados que nós temos aqui. Previsão populacional para 2050, segundo o IBGE. 35 milhões de pessoas, ou 16%, entre 0 e 14 anos. É bastante gente, mas é um índice menor. Quase 100 milhões de pessoas, ou 42%, entre 15 e 49. 98 milhões de pessoas, ou 42%, a partir dos 50 anos. Então temos
Financiamento técnico. populacional, né? Tem parte técnica. Não, tem o empate técnico e tem o 2 e o 3. Sim. Mas a gente tem entre 15 e 5 e... Não, peraí. Entre 15 e mais de 50. É verdade, tem um empate técnico Quase o dobro. aí. Mas Mais esse que o dobro. número da terceira idade não era assim. Não é. Não é atualmente assim. Não é. Ele vai ser Não. muito maior. Hoje a estimativa é que até 2050 dobre, né? Então, e o que vocês podem falar sobre isso? O que o profissional tem que trabalhar com a terceira idade hoje? Como você vê a terceira idade hoje e a pessoa que, de repente, vai chegar à terceira idade daqui 15, 20 anos? Particularmente eu. Então, é uma coisa que assim, né? É como se fosse assim, bom, como é que você quer ser? Você quer ser um médico, como é que você faz? Tem que fazer uma boa faculdade, né? Então você quer chegar bem na terceira idade, você tem que se cuidar a partir de agora. Não dá pra chegar lá depois, né? Então tem que tratar o colesterol, tem que, né? Ou se não tem, né? Tem que manter bem uma dieta, tudo. E exercer, não só a parte da saúde física, né? O que a gente fala, que a gente gosta de falar de envelhecimento ativo, é manter todas as partes da sua vida ativas. Então, né? Se manter relacionamentos afetivos, exercer a sexualidade, a parte profissional. Então, né? Às vezes eu não tô mais ativo no mercado de trabalho, mas eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, eu como médico posso fazer alguma coisa acadêmica ou alguma coisa voluntária. Então eu vou me reinventando e vou refazendo, sendo que todas as esferas da minha vida, as áreas da minha vida que eram ativas antes, eu continuo ativo. E eu não vou, né, e eu não tenho aquele envelhecimento que a gente chama de patológico, né? Então eu deixo uma área da minha vida totalmente, né, para fora. Então, como se fosse uma área da minha vida, morre. O profissional, morre, né? Então eu era médico, deixei de ser, agora não, né? Ou eu tinha relacionamentos, eu era casado, agora não namoro mais, não vejo mais ninguém, né? Então é manter isso daí, né? É sempre continuar conservando, cuidando das áreas da vida, né? Entendi. Os idosos que estão assistindo devem estar se perguntando, mas como eu vou fazer? Se ninguém me aceita mais no trabalho. Se namorado é difícil a pessoa... É mudar o interior, não é, Marcelo? Acho que se a pessoa melhorar de dentro para fora, as coisas podem começar a acontecer. Nós estamos num país também que, né, e está totalmente adaptado para os jovens, assim, né? Você vai andar na calçada, muitas vezes, é um trek, é um hiking para escalar montanha para certos idosos, assim, né? E aí, às vezes, as pessoas me falam, por exemplo, na Alemanha, né? A irmã de uma amiga minha, ela tem a sogra dela é alemã. E ela fala que lá ela consegue se movimentar na cidade toda, porque tudo adaptado para idosos, né? Então, o Brasil precisa evoluir muito para essa coisa dos idosos. Nós precisamos aceitar mais, achar que é normal ver idosos namorando, não é? E ter idosos, por exemplo, indo, sem ir ao cinema, mas indo em bares e fazendo outras coisas, assim, né? Então, nós precisamos mudar o nosso interior mesmo, tanto nós jovens quanto os mais idosos também, né? Que a gente só, dentro da gente, continuamos com a mesma idade, com a idade que a gente quer ter, né? Natália. Eu faria um adendo a isso que o Dr. Marcelo está falando, porque nós, profissionais da área, nós temos que criar um hábito que hoje não existe. Talvez eu esteja querendo reinventar a roda, não sei. Mas nós que lidamos com essa coisa do envelhecimento, primeiro que você tem que tirar esse olhar de que idoso é doente. Isso não existe mais, né? Existe um peso gigante da sociedade médica, isso foi construído, é respeitado, porém envelhecimento não é só isso. Então, se as pessoas que lidam com envelhecimento não sentarem para se ouvirem e construírem uma realidade da qual todo mundo aqui vai fazer parte, vai continuar acontecendo isso. Então, é sentar um médico, um psicólogo, um advogado, um assistente social, ou seja lá quem for, um juiz de direito, um gestor de hospital, e entender que para que isso aconteça, as pessoas têm que se ouvir e construir uma realidade nova. Porque se isso não acontece, vão continuar vindo leis muito bonitas, mas qual é a efetividade dessa lei? Vão continuar vindo normas do Conselho de Medicina, de Psicologia, de Odontologia, mas qual é a efetividade dessa lei? Então, dessa regulamentação, quando você não está inserido naquele contexto, de maneira a olhar para ele de maneira mais ampla, o mais ampla possível, você vai continuar dizendo as coisas dentro do seu quadrado. E não é só isso, né? Porque isso nós vivemos até hoje, qual é a conclusão? Não deu certo. Alguns discursos estão se sobressaindo em detrimento a outros, mas quem está pagando a conta disso? É o idoso. Exatamente. Então, se todo mundo não sentar em condição de igualdade e mudar isso, ninguém vai chegar a lugar nenhum. É a autorresponsabilidade. Ou
a terceira idade realmente toma, tem muita gente tomando a responsabilidade para si, porque você vê que até no Congresso, você tem muitas pessoas até de 70, 80 anos, mas o que eles fazem para a terceira idade? Nada, eu acho que nada, quase nada. Vai, não vou falar nada porque isso também é excesso, mas acho que quase nada. Você não vê, as pessoas defendem segurança, defendem educação, que eu acho que tem que defender saúde e tal, mas não tem ninguém defendendo assim, eu defendo a terceira idade, não a coisa de defender o idoso, aquela coisa piegas, mas realmente é um posicionamento que você tem que conversar. Mas, Maria, eu acho que nós já falamos isso tem aqui. representação. Ninguém quer falar de velho, né? Você falar de velho é um tabu. Então, quando você entra nesse mundo, o velho vai ser sempre o outro. O velho não sou eu, o velho é o outro. E essa coisa da velhice, ela é vista como uma deficiência. Quando o mercado de trabalho agrega algumas pessoas com mais de 60 anos, junto, muitas vezes vem a aplicação da teoria do coitadismo. Então isso tem que mudar, entende? Não é, a questão aqui não é vai mudar a lei da Previdência ou não vai mudar a lei da Previdência, as razões para isso ou não razões para isso. Mas você não pode olhar para essas coisas sob uma ótica só, entende? Você tem que agregar essa pessoa e ela tem que entender que ela vai ter que aprender para o resto da vida. Mas as políticas que são destinadas a ela, igualmente vão ter que ser construídas de tanto em tanto. Então, mas eu não falei nem de previdência. Eu estou falando de movimentos mesmo, pessoas que defendem movimentos. Porque previdência... Ninguém quer falar de velho. Previdência, vamos deixar a parte, porque a gente começar a discutir, a gente vai demorar hoje. e não vamos chegar a uma conclusão. Mas, enfim, redefinir posicionamentos. E se eu quero, por exemplo, eu quero daqui 20 anos estar bem colocada e ser melhor aceita num trabalho e ter oportunidades, eu tenho que ir construindo a partir de agora. E eu não posso aceitar esse papel que a sociedade me coloca, que é idoso, faz pouquinha coisa, fica em casa só assistindo TV e não sai de casa. Né? Tem que assistir TV mesmo, mas assim, tem que sair de casa, tem que fazer as coisas, tem que ter todas as áreas de vida. Claro que você não vai ter a mesma resistência física que uma pessoa mais jovem, né? Não pode não andar distâncias tão grandes ou fazer jornadas de trabalho tão grandes, assim, né? Precisar de pausa. Pode ser parte do tempo, né? parte continuar com do todas tempo, as áreas, exatamente. esferas de vida O ativo ativas. tem que respeitar a individualidade de cada um também, né? É uma coisa que tem que se falar, porque essa coisa de você falar do mercado de trabalho, o fulano é ativo, a Maria não é. Por quê? Porque a Maria trabalhou em casa a vida toda. Pelo amor de Deus, trabalho doméstico é uma coisa que eu falo que só aparece quando você não faz, né? Porque... Então, mas assim, finalizando... Então, são coisas muito complexas. Tem pessoas que hoje estão criando várias coisas na internet. Vieram meninos aqui, eu não lembro o nome do aplicativo, do site que eles criaram. A mãe, ela sempre foi faxineira, excelente. E começou a entrar em depressão, porque não tinha emprego. Eles criaram, formados pela USP e tal, em administração, criaram um site hoje. Ela coordena uma série de faxineiras. Legal como ela se reinventou, né? Eles Isso ajudaram é ela a legal, se reinventar. E ela é outra pessoa, acabou a depressão. Acabou a depressão. Legal. Então você vê, a falta de oportunidade muitas vezes gera esses problemas psicológicos. Sim. Bom, vamos Contribui trabalhando bastante. nisso aqui, né? Falando, porque tem que falar. Se alguém ouvir, tá ótimo. Tá bom, Uma pessoa ouvir. Se alguém ouvir, né? Já tá ótimo. Compartilha, gente. Quero Exatamente. agradecer a doutora Natália Carolina Verde, advogada especialista em terceira idade. Contato nvadvogada@gmail.com e o site www.nataliaverdeadvogada.com.br. Dr. Marcelo Paoli, também especialista em neuropsiquiatria geriátrica. Difícil, hein? Deve ter difícil. estudado bastante. Pouquinho. www.neuropsiquiatriasp.com. Muito obrigada, Natália. Sempre um prazer receber vocês aqui no programa. Obrigado. Obrigadão, Marcelo. Você vê, sempre a gente repensando, transformando, ressignificando. Vamos tomar a responsabilidade pra gente. Vamos ter critérios e vamos decidir.